Olá, está começando mais um Revista TST, o programa que leva até você tudo que é notícia na Justiça do Trabalho. Veja o que preparamos para a edição de hoje. Transportadora de valores não consegue limitar a município o cumprimento de cota destinada a jovens aprendizes. Supermercado é condenado a reintegrar supervisor administrativo com obesidade mórbida. Empresa deve custear tratamento de trabalhador que vai ter de implantar prótese na mão. De acordo com o processo, o homem teve a mão amputada em um acidente de trabalho. O incidente ocorreu enquanto ele inseria uma folha de borracha num equipamento semelhante a uma máquina de moer cana. Essas e outras notícias agora no Revista TST. Começamos o programa de hoje com um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. O colegiado acolheu recurso de uma instituição financeira contra a decisão em que havia sido condenada a pagar diferenças de horas extras a uma gerente administrativa. Por maioria, o colegiado entendeu que o cargo era de gestão com amplos poderes de comando, sem direito a receber a mais por serviço em horário extraordinário. E quem tem os detalhes e conta pra gente é o repórter Rafael Oliveira. Oi, Rafael. Olá, Luana. Olá, Anderson. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina havia considerado que a trabalhadora, na função de gerente, era a maior autoridade da agência na parte administrativa. Portanto, estaria enquadrada na exceção prevista no artigo 62 da CLT, que diz que a empresa não é obrigada a pagar horas extras e adicionais noturnos para quem ocupa cargo de gestão. A bancária conseguiu reverter a decisão em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, julgado pela segunda turma. O colegiado reconheceu o enquadramento do caso no artigo 224 da Consolidação das Leis do Trabalho. O dispositivo prevê jornada de 6 horas para empregados em bancos. O excedente pela decisão deveria ser pago em horas extras, segundo a turma, apesar de o Tribunal Regional entender que a empregada possuía elevado grau de confiança, não era possível equipará-la à gerente geral da agência. Em novo recurso, o caso seguiu para o julgamento na Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência do TST. Em abril do ano passado, a relatora na SDI 1, ministra Maria Cristina Peduzzi, votou pela procedência dos embargos apresentados pela instituição financeira. Na ocasião, a ministra Maria Helena Malman pediu mais tempo para analisar o caso. No retorno do pedido de vista, a ministra votou no sentido de manter o entendimento da turma de que a trabalhadora não ocupava cargo de gestão. Paradigma consagra a tese, ora pacífica, no âmbito desta subseção, de que a gerência compartilhada de agência não é óbice para o reconhecimento da condição de gerente geral do gerente comercial. Essa distinção que nós fazemos, distinção entre gerente comercial e gerente administrativa. Diferentemente do acórdão embargado, que examinou a condição de gerente administrativo do autor, o Orestes Paradigma trata de gerente comercial e, portanto, inespecífico. O vice-presidente do TST, Aloísio Correia da Veiga, ampliou o debate. Para o ministro, a decisão regional deveria ser mantida pela impossibilidade de os ministros reexaminarem fatos e provas do processo. Nesse caso aqui, gerente comercial, a questão ficou subordinada à prova, que me parece eu não posso rever. Eu conheço por má aplicação da súmula 126, para exatamente concluir que não há possibilidade de reinterpretar a prova produzida nos autos. O ministro Breno Medeiros também apresentou voto divergente. Para ele, a segunda turma desconsiderou que a bancária, como gerente administrativa, exercia poderes amplos e tinha autonomia plena em relação ao gerente do setor comercial. O ministro lembrou que a jurisprudência do TST prevê que gerência compartilhada entre segmentos é considerada cargo de gestão. Mesmo que inespecífica a divergência, há possibilidade da má aplicação da súmula 287, porque esse foi o fundamento de reforma pela turma.
Então, a turma se utilizou da súmula 287 para dar provimento ao recurso de revista. Então, independentemente da divergência ser especificada ou não, eu entendo que ainda é possível pela má aplicação da súmula. No julgamento, prevaleceu o voto do ministro Breno Medeiros. Assim, por maioria, a SDI 1 restabeleceu a decisão de segundo grau que considerou improcedente o pedido de horas extras. O colegiado entendeu que o cargo é de gestão, com amplos poderes de comando, sem direito à remuneração pelo serviço realizado fora do horário de expediente. A defesa da bancária entrou com recurso extraordinário ainda não analisado. Anderson, Luana, volto com vocês. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E a seção 2 de dissídios individuais decidiu que reclamações constitucionais não influenciam o prazo para ingresso com ação rescisória. O colegiado entendeu que o período de tempo deve ser contado a partir do trânsito em julgado da última decisão do processo originário. Daniel Vasques traz as informações deste julgamento. Oi, Daniel. Oi, Anderson. Oi, Luana. De acordo com o colegiado, a reclamação tem natureza de ação autônoma e, portanto, não altera o marco inicial do prazo previsto no Código de Processo Civil. No caso julgado, os empregados da Companhia Brasileira de Alimentos ajuizaram uma ação rescisória em 2020 para desconstituir a decisão definitiva na fase de execução de um processo iniciado ainda em 1990. Eles pediam o pagamento de diferenças salariais e questionaram a restrição da condenação a um período específico trabalhado. Ao analisar as solicitações, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo extinguiu o processo em razão da decadência, ou seja, da perda de direito por falta de manifestação dos titulares da ação dentro do prazo legal. Para o TRT, a ação rescisória foi apresentada depois do prazo de 2 anos, previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil. A última decisão definitiva no processo matriz teria ocorrido em 2017. Nesse intervalo, porém, a União havia apresentado uma reclamação constitucional ao Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de ação visa preservar a competência do tribunal e garantir a autoridade das decisões tomadas pela Corte. Em maio de 2018, o STF negou o seguimento ao pedido. No recurso ao TST, os empregados argumentaram que o prazo para dar entrada na ação rescisória deveria começar a partir do momento em que a decisão do STF se tornou definitiva, porque a reclamação constitucional teria como objetivo reformar completamente a decisão anterior. A relatora do caso na SDI 2 foi a ministra Morgana Richa. Ela observou que a reclamação constitucional não tem natureza jurídica de recurso ou de substituto recursal, mas sim de uma ação autônoma que materializa uma nova relação processual. Para a ministra, esse fato afasta a tese de continuidade do vínculo jurídico gerado no processo originário. Ou seja, a decisão final, nesse caso, independe da decisão acerca da reclamação constitucional. Considerando que o direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito e julgado da última decisão proferida no processo originário, destacado aqui o artigo 975 do CPC, não prospera a tese evocada pelos recorrentes no sentido de que se deve observar, para efeito de ajuizamento da ação rescisória, o trânsito e julgado materializado nos autos da reclamação constitucional. A ministra acrescentou que o fato de o STF ter negado seguimento à reclamação da União afastou qualquer consequência sobre os fatos processuais na demanda originária, inclusive em relação ao trânsito em julgado e à formação da coisa julgada. Admitir a tese recursal consistente na transferência do termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo matriz para o trânsito e julgado da reclamação constitucional, resultaria na postergação do prazo a que alude o artigo 975 do CPC, importando por via oblíqua e ao arrepio do ordenamento jurídico na concessão de benefício injustificável. O ministro Douglas Alencar lembrou que não cabe reclamação após o trânsito em julgado, mas sim antes. O parágrafo 6º do mesmo artigo 988 é claríssimo no sentido de assentar que a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. O voto da relatora foi aprovado por unanimidade. Anderson, Luana, eu volto com vocês. Obrigado, Daniel. Bom trabalho para você.
E ainda sobre esse caso, os empregados entraram com embargos declaratórios e o processo foi incluído em pauta de julgamento para o dia 20 deste mês. Vamos agora para um intervalo rápido e a seguir você vai ver. Supermercado é condenado a reintegrar supervisor administrativo com obesidade mórbida. A gente volta já. Estamos de volta com Revista TST. Fique agora com os julgamentos de destaque das turmas do tribunal. O primeiro caso é da segunda turma. Um supermercado de São Paulo foi condenado a reintegrar um supervisor administrativo com obesidade mórbida. O colegiado considerou a dispensa discriminatória. O supervisor trabalhou por 12 anos no supermercado Atacadão. Ele contou no processo que, depois de uma licença médica, passou a ser discriminado, tendo sido excluído das atividades internas e destratado pela chefia. O empregado relatou ainda que, no momento da demissão, foi informado que os motivos do desligamento eram relativos à saúde, ao estado físico e ao peso dele. O profissional contou na ação trabalhista que pesava 200 quilos. Tinha problemas cardíacos, pressão alta, diabetes e depressão. Ao ser dispensado, o gerente da empresa teria dito que ele não servia mais para as funções, porque em breve não teria capacidade de executar os serviços. Apesar dos argumentos, o juízo de primeiro grau afastou a tese de dispensa discriminatória por entender que não havia comprovação nesse sentido. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo confirmou a sentença. Para o TRT, a condição de saúde e o peso do trabalhador não levavam à conclusão alegada pelo empregado. Com isso, o supervisor recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso na segunda turma foi a ministra Maria Helena Malman. A ministra destacou que, além das doenças associadas à obesidade, as pessoas obesas enfrentam grave estigma social. Segundo a relatora, o estereótipo criado é o de que indivíduos nessa condição são preguiçosos, menos produtivos, indisciplinados e incapazes. Na avaliação da ministra Maria Helena Malman, o supermercado tinha pleno conhecimento do quadro de saúde do trabalhador e, por isso, caberia ao estabelecimento provar que a dispensa teve motivação lícita, o que não ocorreu. No voto, a ministra frisou que tanto a Constituição da República quanto a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho repudiam qualquer tipo de preconceito e reconhecem como direito do trabalhador a proteção da relação de emprego contra despedidas arbitrárias. Também citou o precedente em que o TST reconheceu discriminação em razão do peso. Por unanimidade, a segunda turma determinou a reintegração do trabalhador ao emprego. A empresa também deve pagar os salários referentes ao período de afastamento. Ainda cabe recurso da decisão. Uma transportadora de valores não conseguiu limitar ao município de Boa Vista, em Roraima, o cumprimento de cota destinada a jovens aprendizes. Pois é, Luana, segundo decisão da 7ª turma, não há razões para que a condenação resultante de ação civil pública fique restrita à capital do estado. O Ministério Público do Trabalho ajuizou a ação civil pública alegando que a transportadora de valores não cumpria a cota destinada a aprendizes prevista no artigo 429 da CLT. O dispositivo diz que estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e a matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de jovens equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes no local, cujas funções demandem formação profissional. O MPT apontou que, apesar das ações desenvolvidas para conscientizar, informar e incentivar o cumprimento voluntário da legislação, a empresa se recusou a firmar um termo de ajuste de conduta. Já a transportadora alegou que atividades de vigilância não deveriam estar incluídas na base de cálculo da cota de aprendizagem e que não seria razoável exigir a contratação de aprendizes como se fossem empregados comuns, sobretudo em razão do ambiente perigoso, em contato com armas letais e possível risco de ação criminosa. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima, reduziu a indenização por dano moral coletivo fixada em primeiro grau de R$ 200 mil para R$ 50 mil.
Quanto ao pedido para que a condenação alcançasse todo o estado de Roraima e não apenas a capital, Boa Vista, o TRT esclareceu que o Ministério Público do Trabalho se referiu apenas ao estabelecimento, sem especificar o limite geográfico. Por isso, a medida ficou restrita ao âmbito do município. O MPT recorreu, então, ao Tribunal Superior do Trabalho. O argumento foi que a cota de aprendizagem deve alcançar todo o território estadual, sob risco de se permitir ilegalidades também em outras regiões. Ao avaliar o recurso, o relator na 7ª turma, ministro Evandro Valadão, lembrou que em casos recentes o TST concluiu pela impossibilidade de restrição geográfica de decisões tomadas em ação civil pública. Disposto no artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece efeitos erga-omnes nas ações civis públicas que tutelam direitos individuais homogêneos. Então, nesse caso, não existe razão para restringir a abrangência da condenação proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão. O ministro determinou que a condenação de R$ 200 mil por dano moral coletivo fosse restabelecida. Segundo ele, o valor anterior se tornou irrisório diante do redimensionamento da decisão. O dinheiro vai ser destinado a entidades, projetos ou fundos em benefício de pessoas trabalhadoras e da comunidade. A decisão foi unânime. Finalizando o nosso giro, vamos agora para a 3ª turma. O colegiado condenou uma empresa de Salto, no interior de São Paulo, a custear o tratamento de um trabalhador que precisa implantar uma prótese na mão. Quem acompanhou o julgamento e já aparece aqui no nosso telão é a repórter Michele Chiapa. Oi, Michele. Oi, Luana. Na ação, o operador de produção contou que o trabalho dele era inserir e reinserir uma folha de borracha num equipamento semelhante a uma máquina de moer cana, mas com uma potência maior. Segundo o empregado, no dia do acidente, a mão foi puxada junto com o produto. Os dedos acabaram sendo esmagados, resultando em amputação. O empregado disse que usava luvas inadequadas para a atividade e não tinha sido capacitado para operar o aparelho. Relatou ainda que o acidente causou abalo emocional a ele e à família. Por isso, pediu indenização por dano material e estético. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, manteve a sentença que condenou a empresa a pagar pensão mensal vitalícia, além de reparação por danos morais e estéticos. Mas o pedido de custeio da prótese não foi aceito. A decisão considerou a informação do laudo pericial de que o uso e a escolha de próteses exigem um estudo sobre a adequação do material. O TRT ponderou que o INSS concedeu o benefício acidentário, mas no momento da perícia, o trabalhador teve o auxílio interrompido por não ter ido ao setor de reabilitação. Da decisão, o operador recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 3ª turma, ministro Maurício Godinho Delgado, entendeu que a empregadora deve pagar as despesas médicas para a implantação da prótese mecânica. Para o magistrado, a restituição dos gastos é de responsabilidade da empresa. Em relação à reparação material, o ministro explicou que a questão não se confunde com o subsídio da Previdência Social. Sendo assim, as parcelas são cumuláveis. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade. A empregadora vai ter de arcar com o tratamento, a compra, a manutenção e até a substituição periódica da prótese. A empresa entrou com embargos ainda não analisados. Eu volto com você no estúdio, Luana. Muito obrigada, Michele. Bom trabalho para você. E você sabia que o TST conta com o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho? O Programa Trabalho Seguro é uma iniciativa da Justiça do Trabalho em parceria com diversas instituições públicas e privadas. Entre os principais objetivos está a formulação e a execução de ações voltadas à prevenção de acidentes de trabalho. Pelo QR Code na tela, você acessa a página com informações sobre o programa, como regulamentação, parceiros e colaboradores. No próximo bloco, vamos falar de trabalho no Carnaval. Até já! Estamos de volta com Revista TST. Fique agora com os destaques da semana na Justiça do Trabalho.
O Tribunal Superior do Trabalho vai julgar a aplicação retroativa da Lei da Reforma Trabalhista. Até o dia 16 de fevereiro, a Corte vai receber manifestações de pessoas, órgãos e entidades interessadas no incidente de recurso repetitivo, em que se discute o chamado direito intertemporal, ou seja, se o empregador continua a ter de cumprir obrigações alteradas ou suprimidas por leis posteriores ao início do contrato de trabalho. O TST vai julgar outro recurso repetitivo, desta vez relativo à mudança na forma de custeio de planos de saúde para o regime de coparticipação. O tribunal vai decidir se a medida caracteriza a alteração lesiva para empregados que já tinham direito ao benefício. O ministro Augusto César, relator do processo, abriu prazo até 21 de fevereiro para que os interessados em participar se inscrevam ou prestem informações sobre a matéria. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho iniciou consulta pública para receber sugestões da sociedade para aprimorar a proposta de implementação da política de acessibilidade e inclusão da Justiça do Trabalho. O documento pretende fornecer diretrizes e estimular a adoção de ações necessárias para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência no TST e nos TRTs. Comentários e contribuições podem ser enviados até 4 de março para o e-mail consultapublica@csjt.jus.br. O TST está entre as 10 instituições do Judiciário Federal com o maior número de interações nas redes sociais. O tribunal está em 7º lugar no ranking divulgado pela plataforma Social Media Gov. Foram mais de 772 mil participações de internautas nas contas oficiais no Instagram, no Facebook, no X, antigo Twitter, e no YouTube. Entre os posts com maior engajamento está a série especial sobre assédio moral, organizacional e sexual no ambiente de trabalho. O carnaval já está chegando e os festejos se espalham pelo país. Luana, você já tem algo preparado, programado aí para o carnaval? Olha, Anderson, esse ano eu acho que eu vou pular a parte dos bloquinhos e vou curtir em casa mesmo, vendo alguns filmes. Mas a expectativa é sempre muito grande nas ruas, a movimentação, afinal é tempo de festa, né? Pois é, mas enquanto alguns se divertem ou até descansam, como é o caso da Luana, né, outros trabalham. E o programa de rádio do TST, o Trabalho e Justiça, está preparando justamente uma reportagem especial sobre esse tema. A editora Liamara Mendes conta pra gente agora. E aí, Liamara, já está preparada para curtir o carnaval? Oi, Anderson. Oi, Luana. Eu com certeza vou curtir a folia, viu? E na reportagem especial da próxima semana, nós vamos mostrar a indústria do carnaval. Há pessoas que trabalham o ano todo para que a festa aconteça, sabiam? E além disso, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, devem ser gerados quase 67 mil postos de trabalho no período este ano. E muita gente é contratada de forma temporária ou por prazo determinado. Conversamos com o juiz do trabalho que vai explicar os cuidados que os contratantes devem ter para que os direitos desses profissionais sejam assegurados. E para quem exagerar nas comemorações, o quadro Quero Post vai responder a seguinte pergunta: a empresa pode dar advertência se eu for trabalhar de ressaca? O Trabalho e Justiça vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, na Rádio Justiça. Todas as edições do programa também estão disponíveis no site do TST e no Spotify. Para ouvir, é só acessar o QR Code que aparece aí na tela. Anderson, Luana, volto com vocês aí no estúdio da TV. Muito obrigada, Liamara, e bom trabalho para você. Bom, com essas informações, o programa fica por aqui. Bom carnaval. Até a próxima semana. Tchau.